Agora a temporada começou de verdade e vocês vão ver vários animes aqui no nosso vídeo semanal de animes da semana, que é uma frase muito estúpida, mas enfim, vamos começar agora. Hoje tem Sakura Card Captors, tem Violet Evergarden, tem Mahotsukai no Yome, tem Kokoku, que o Danilo Caneda vai gravar, tem um outro anime que o Danilo vai gravar que tem um nome enorme e eu não vou lembrar agora, tem um monte de coisa, mas vamos começar com a nossa sessão obrigatória dessa merda que é Black Clover, mas é bem rápido, porque Black Clover é muito ruim, e esse foi um episódio médio. Assim, tentando ver o lado positivo das coisas, pelo menos criou-se uma situação um pouco mais séria do que apenas vamos para uma missão, pode dar problema. Então tem um conflito internacional aí entre o Reino Clover e o Reino Diamante. Então é legal até. E eu gosto do fato de que o moleque obcecado por luta não caiu com um cara que é de luta de força bruta. É um cara de truques, né? Porque seria meio fácil. O shonen de porrada tem essa mania de fazer os personagens lutarem contra contrapartes dele. O cara luta com, sei lá, venenos e ele acaba enfrentando um outro homem que tem antídotos contra venenos, ele é imune a veneno, sabe esse tipo de bobagem? Então eu pensei que ia ser dois caras de força bruta, mas é um cara de truques. Por outro lado, é aquele truque velho de esse cara é traiçoeiro, portanto ele é do mal. Ele já tem toda aquela cara de do mal, né? E o sorrisinho sarcástico, a roupa dele é toda preta, escura, né? Então, e ele é um cara de truques, ele é um cara traiçoeiro, como eu disse. Então, ele obviamente é do mal e as coisas são óbvias, são preto no branco, não tem nuance, e é isso. Aquela coisa da nobreza que eu falei lá no começo, que é um mínimo de nuance que tem em Black Clover, até agora só foi usado pra, esse cara é pobre. Acabou, não tem debate da coisa. Então, bem merda. Mas não foi um episódio todo ruim, digamos, é só descartável. Esse foi Black Clover. Vamos para outros animes agora. Enquanto semana passada eu estava falando do fim da última temporada, nessa semana eu irei falar do começo dessa temporada de Mahotsukai no Yome. O primeiro capítulo não foi exatamente o melhor dos capítulos, e nem um capítulo perfeito, mas ele foi bom. Primeiro, ele continuou trabalhando o assunto do capítulo anterior, do temporada anterior, e segundo, ele introduziu um dos antagonistas que eu mais gosto de todo o mangá, e de agora o anime, já que uma vez ele estava no anime, que é o Ashen Eyes. Eu gosto muito, pois meio que representa o lado pior possível das fadas. Nós temos muitas fadas, muitos amigos, muitos gentios, todos os outros tipos de nomes possíveis para esse tipo de entidades. Por mais que eles sejam às vezes maliciosos, eles não são antagonistas. E muitos deles, eles não são exatamente maliciosos, eles só fazem o que eles fazem para sobreviver. Tipo, Yanchi, eu não lembro como se pronuncia, é um tipo de vampiro que se alimenta de uma pessoa e em troca ela dá inspiração à pessoa. Uma espécie de musa com um pagamento, né? Nós também temos algumas entidades que aparecem principalmente no OVA, que no anime é canônico, uma vez que durante essa transição, nesse período, a gente vê algumas cenas do OVA. Aliás, a gente chegou a ver algumas cenas do OVA na primeira temporada também, mostrando que existem algumas entidades que simplesmente comem pessoas, porque é o que elas fazem. Mas só que elas não são maliciosas, ou elas não têm planos, elas não fazem algo exatamente planejado e ruim, ou tem um desgosto pela humanidade. O desgosto do Ashen Eyes pela humanidade, e principalmente por magos e feiticeiros, pois eles têm dons de controlar as fadas, coisa que ela é. Ou seja, tem um desgosto por esses, o que ela vê como senhores, como seres que para ela são manipuladores da raça dela, é muito interessante.
como antagonista. Vê o outro lado que fala, cara, você não tá vendo? Eles manipulam as fadas, eles prendem as fadas, isso é uma putaria do caralho, alguém tem que fazer algo. Então é muito bom esse antagonismo. Agora, o segundo capítulo que eu quero trabalhar, que é o capítulo dessa semana propriamente dito, é muito melhor. Embora ele não trabalhe tanto o relacionamento da Tissa com o Elias, ele tem um arco em si próprio que começa desde a apresentação, né, dessa vampira. E ele é bem bonito sobre a questão do amor, o que é o amor e tal, e eu realmente gosto muito desse arco porque eu acho que Maotsukai no Yomi sabe ser dramático, sabe fazer aquelas cenas em que você tem que chorar. E quando ele faz de uma forma que você sente. Porque, por mais que eu goste da forma muito bem representada de como a magia acontece em Maotsukai no Yomi, eu tenho plena ciência de que isso é uma metáfora para os relacionamentos, para a iluminação e para outras coisas. Não é o fim, é o meio. O fato do Elias, por exemplo, ser um ser mágico e poderoso, dá a ele um conhecimento muito grande, mas ao mesmo tempo, o fato de ele ser completamente humano ou completamente fada, dá a ele uma grande, seria melhor na concordância, ignorância, né? Que é suprida por uma pessoa normal, que tem um conhecimento das coisas normais. É um arquétipo muito comum entre a sabedoria, vamos dizer, espiritual, ou vamos dizer, intelectual, e a sabedoria prática do povo, do que as pessoas sabem, o que elas fazem, blá blá blá, da vida cotidiana. Essa série já trabalhava com esse aspecto. O outro era sobre o que você dá e o que você recebe pelo amor, que é o arco, né, dessa vampira. Então há uma questão de que a série usa a magia, usa o amor como forma de mostrar um tema, algo que está acontecendo. É algo bem simples. Eu gosto da magia, mas eu sei que ela está lá para algo maior. É quase que um fanservice para mim, mas eu também acho que ter ela bem feita ajuda no tema. Eu acho que em algum desses vídeos eu talvez comente mais isso, mas é basicamente isso. A gente viu nesse capítulo como o Maotsukai no Yomi faz essa relação, magia, tema e emoção. E um anime que eu tô curtindo pra caramba é o Sora Yori, e o nome gigantesco que eu vou deixar aqui embaixo. É um anime que tem como tema objetivo de vida. O que nós pretendemos fazer depois do nosso período escolar, né? Depois do ensino fundamental, do ensino médio, depois que a gente vai pro vestibular, qual é o nosso objetivo, né? Então é conflitante pra caramba para um adolescente, ele tá entrando na vida adulta, não sabe que carreira seguir, então esses dilemas são debatidos aqui de forma indireta, porque da forma mais direta possível é o sonho da... como é que é? Tamaki. Ela tem o objetivo de ir para a Antártida, né, para reencontrar a mãe, e ela é bem determinada nisso, tá juntando dinheiro, tá firme na sua luta. Só que a protagonista, a Shirase, ela é muito... Não, na verdade eu confundi. A Shirase, que é quem quer ir para a Antártida, e a Tamaki, que é a garota entediada. Ela no primeiro episódio ela não tem objetivo de vida, ela fica sem saber o que fazer em casa, ela dorme até tarde, então é aquela adolescente que não sabe o que vai fazer dali pra frente, e ela fica encantada com
os objetivos da Shirase, ela enxerga aquele objetivo, é como um sol, sabe? Atrai a visão da Tamaki, ela fica iluminada, ela, caramba, eu preciso ajudá-la de alguma forma, então ela entra na onda da Shirase para ajudá-la a ir para a Antártida, mas por uma falta de opção dela, ela não tem muito objetivo, então ela se sente impelida a ajudar a sua nova amiga, né? É interessante como esse anime ele pode evoluir para coisas mais interessantes, como ele pode mostrar que a Tamaki, eu tô olhando toda hora o nome das personagens porque eu não gravo muito bem, a história pode evoluir para a Tamaki ela conseguir criar um objetivo próprio, ela pode pensar, ela pode ajudar a Shirase e chegar num momento em que ela quer saber, eu vou deixar você aqui e vou partir para um sonho meu, eu descobri que a minha meta de vida é outra coisa, então eu espero que vá, porque é mais interessante mostrar essa evolução da protagonista, porque em vários momentos a história mostra para protagonista exemplos de que é bom ter um objetivo. Por exemplo, tem a nova personagem que entrou no episódio 2, que é a Miyaki, que ela é uma garota que saiu da escola, né? Ela tá fora da escola e ela tá trabalhando por conta, estudando por conta, ela fez uma prova do vestibular e passou, então ela quer mostrar para as pessoas que é possível conseguir conquistar os seus sonhos, mesmo por esforço próprio. Esse é outro exemplo, balanceando com a Shirase, para a Tamaki ela perceber várias pessoas com objetivos e com metas, e ela, quem sabe, evoluir. Então a história está martelando o tema de cumprir objetivos, como isso é importante. Por exemplo, uma coisa que normalmente a Tamaki não faria, que é trabalhar, né? Para conseguir o objetivo dela de ir para a Antártida, ela precisa de dinheiro. Então, para isso, ela tem que trabalhar, juntar dinheiro. Então, esses degraus que na vida nós temos que subir para conseguir o nosso objetivo, a Tamaki ela está conseguindo perceber isso na prática. Então é muito interessante ver essa pequena evolução e eu tô muito engajado nessa jornada. Eu quero ver como a personagem vai evoluir e a abertura meio que entrega que elas vão conseguir o objetivo. Eu não sei se, igual o Les comentou no grupo do Padrim, talvez seja uma abertura falsa, né? Uma abertura que não tenha nada a ver com o que vai acontecer na história. Eu espero, não sei. Mas eu tô torcendo para que dê certo e eu quero que a Tamaki, a Shirase consigam conquistar a viagem para a Antártida, né? Eu gostei dos personagens, gostei da animação, é uma história que ela tem a sua calma, né? Você tem que estar engajado na jornada e eu acho que as personagens elas têm carisma o suficiente para você embarcar nessa aventura junto com elas. Muito bem, vamos para Cardcaptor Sakura Clear Card, o arco das cartas transparentes. E olha só, eu gosto de Cardcaptor Sakura. Mais uma vez, assistam o VideoQuest 45, eu acho, ou 55, onde a gente fala de Cardcaptor Sakura e eu gosto até dessas coisas que são meio que problemas reais da série. Esse episódio, por exemplo, é um episódio meio que encapsula o que é Cardcaptor Sakura. Ele é 75% olha como a vida de todo mundo é muito feliz, e um restinho ali, foi muito engraçado quando eu tava vendo que eu percebi que quando chegou a carta, faltava 5 minutos contando o encerramento, um encerramento muito bonitinho, inclusive, pra terminar o episódio. Falei, olha só, isso aqui é muito Sakura, essa porra. É quase como se a gente estivesse lendo a Ribbon, eu não sei onde sai Sakura, mas a Ribbon é tipo uma Shonen Jump, shoujo. Os caras embaralharam as páginas, a gente tá lendo um slice of life de menininhas sendo muito gentis umas com as outras o tempo todo. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado. Me incomoda ao mesmo tempo que eu acho muito engraçado. Como todo mundo é muito legal. Aquela cena que elas estão desenhando. E aí chega o seu desenho é muito bonito, Sakura. Não, o seu desenho é muito melhor. Mas o seu desenho é muito bonito também. O seu desenho é tão elegante. E elas estão, tipo, girando, batendo punheta uma pra outra, falando, meu Deus, que maravilhoso, como você é demais. Isso é Cardcaptor Sakura. Todos se amam, todos são cordiais. A vida é muito bonita. Então é como se a gente estivesse lendo a revista e a gente tá vendo esse slice of life das crianças muito gentis umas com as outras, e de repente a revista acabou colocando umas páginas de um mahou shoujo. E você... não era isso que eu tava lendo, mas não é ruim. É mais ou menos por aí. Talvez nessa parte Sakura
de Cardcaptor Sakura, uma coisa que realmente eu acho um problema é que é todo mundo tão legal, todo mundo tão gentil. É tudo. Teve um comentário na semana passada que falou que não dá pra criticar isso em Clamp porque o Clamp é feito pra ser um mundo de sonhos e é pro leitor se sentir bem. O que eu entendo. O problema, por exemplo, que causa é que os personagens acabam sendo meio que todos iguais, porque todo mundo é muito legal. A diferença entre um e outro é muito sutil. O Choran não tem mais personalidade, porque ele era um cara meio esquentadinho, mas ele foi tipo tragado para o mundo de Cardcaptor Sakura, tragado pro mundo do Clamp. Não, vamos com calma aí, abaixa a bola. Vamos elogiar sua amiguinha? Elogia sua amiguinha, Shiro, você está muito bem vestida. Isso, muito bem. É isso que aconteceu com o Choran e ele praticamente acabou como personagem. Enfim, tudo isso tá tudo bem. Isso é Sakura. É normal. Eu entendo. Eu gosto. Eu me sinto bem assistindo. Eu não fiquei entediado em nenhum momento desse episódio. E olha que esse episódio literalmente ocupou tempo com uma receita de bolo. Esse episódio literalmente fez isso. Testou pra ver se a gente tava prestando atenção e ocupou metade do tempo com receita de bolo. Foi sensacional. E tá tudo bem. O meu problema é que quando você entra na parte Cardcaptor de Cardcaptor Sakura, me dá alguma coisa. Seja o que for. Porque essa parte da carta, eu fiquei muito puto, muito irritado, muito incomodado. Eu não tô nem falando que eu quero uma cena de ação. Eu não quero luta. Mas quando elas entraram ela e a Sakura e a Tomoyo e o Yukero entraram no quarto e tinha umas linhas com umas bolinhas e tal, eu pensei, bom, é um puzzle, né? Não vai ter uma batalha, não é que nem no primeiro episódio que dá pra você fazer uns ventos e fica uma coisa bonita e tal. É um puzzle. De repente elas vão ter que identificar o padrão dos pontos nas linhas, acompanhar pra, sei lá, fazer uma música. Cada um desses pontos é uma nota, não sei, qualquer coisa do tipo. Mas não, a solução foi a mais imbecil de todas. Ha! Parece um balão, eu tenho uma agulha. Aí eu fiquei muito puto. Aí foi realmente... foi ofensivo. Me ofendeu. Aí é foda. Aí não dá. E o anime foda dessa temporada é o Kokoko, né? Eu não sei a pronúncia correta, mas vai estar escrito aqui. Que é um anime que trata o conceito da pausa no tempo, ou viagem no tempo. É pausa no tempo, né? De uma forma muito interessante, onde existe todo um ecossistema para justificar esse poder. Que uma coisa que eu não gosto nos animes, que aqui não tem, é aquela coisa da... hiperexplicação, sabe? É uma coisa de tentar pegar o lado científico, explicar e tal, e tentar justificar coisas do mundo real com os poderes, sabe? E esse anime não, tanto é que o pai da Juri, né, da protagonista, pergunta pro avô, né, mas como que funciona a pausa no tempo, tal? Ele tá tentando entender e o avô fala, isso não importa. E no final das contas não importa mesmo, é interessante a gente entrar nessa aventura, né, nesse conceito, e pequenos métodos de funcionamento da pausa no tempo são explicados nesses 2 primeiros episódios, e é muito interessante como não precisa justificar tão a fundo assim, ou cientificamente, e eu gostei disso, eu gostei quando o avô responde, isso não importa. Vamos para a jornada, vamos para nossa... o pouco conhecimento que eu tenho, que é uma justificativa do roteiro para ir explicando aos poucos para você que assiste, porque se o avô soubesse tudo já no primeiro episódio e ficasse cuspindo informações, seria ruim pro espectador, porque muita informação ao mesmo tempo você acaba não retendo nada, e ruim também de pacing, né? Você precisa entrar na tensão do resgate, né? Porque o garoto, o neto da família foi sequestrado justamente por um plano dessa organização aí do... Como é que é? Sagawa, né? Que é o líder de um grupo que quer usar o poder da pedra pra fazer coisas erradas. Ele quer ser o dono do mundo, né? Pelo que deu pra entender. E o interessante é que o plano dele vai dar errado. Porque até numa conversa no segundo episódio com um gerente lá, sei lá, um cara abaixo dele, ele até fala... O cara até fala, porra, a gente não pode matar os paralisados, né? Que são as pessoas que não se movem quando o tempo tá parado, né? A gente não pode matá-los, senão o arauto, né? O administrador vai aparecer e vai nos impedir, né? Isso é um impeditivo para eles. Tem vários conceitos desse ecossistema interessantes, né? A ideia de que as pessoas que brincam demais nesse mundo acabam se tornando os administradores depois... por algum motivo, é um conceito que não é uma frase solta, é um conceito que talvez a história vá justificar mais pra frente. Então eu tô muito interessado em várias abordagens
que esse roteiro tá levantando aqui. Tem essa questão dos personagens que não querem nada com a vida e que talvez tenham uma missão mais importante depois que morrem, ou seja, uma punição ser um administrador, não sei, ou os personagens que, as pessoas que têm esse poder de pausa no tempo, e como isso acaba corrompendo as pessoas, né, que até o avô fala, a maioria das pessoas que usam esse poder acabam se corrompendo, então esse conceito, né, de nós não podemos abusar desse poder, então o avô dele mal utiliza esse poder por conta disso, porque as pessoas acabam se corrompendo, acabam roubando, acabam fazendo um monte de coisa errada, então é um poder que tem que ser usado com calma, né? Então é interessante esses conceitos, eu quero ver mais sobre esse mundo, fiquei engajado com o clima de tensão que eles colocam no sequestro, né? Até no início do primeiro episódio, quando foi apresentado só o poder pra família da Judy, eu achei, aí fica fácil demais, aí resgata os garotos, o tempo volta ao normal, acaba o primeiro episódio sem nenhum conflito, né? E no momento que eu pensei isso, a história dá um plot twist e aparecem pessoas que também se movimentam dentro do tempo, né? Parado, então a história, ele não subestima você que está assistindo e vai apresentando alguns conceitos aos poucos e deixa você processá-los, né? Eu tô muito curioso também pela Shoko, né? Que é a garota que eu só soube o nome pesquisando na Wiki, né? Que é aquela garota do grupo do Sagawa, que ela, no segundo episódio, ela é um pouco misteriosa tal, e ela acabou ficando fora do nosso mundo por 17 anos. Então, existem 2 mundos aí, eu quero descobrir mais. Kokoko, ele me atraiu muito, a história, ela é conduzida de uma maneira muito calma e realista. Eu realmente, cara, foi muito... Passou num piscar de olhos esses 2 episódios, cara. Eu tô muito interessado em assistir e espero que vocês acompanhem aqui comigo, beleza? Só pra finalizar, eu queria falar rapidamente de alguns animes que eu tô acompanhando também, começando pelo Grand Crest War, né, que é do mesmo autor do Lodoss War, né, é baseado numa novel, e esse anime, ele foi mais decepcionante do que eu imaginava. Ele usa dos clichês de RPG, né, do mundo de fantasia, só que é muito mal escrito, muito. O primeiro episódio foi horroroso, bastante diálogo expositivo, a protagonista, que é a maga, que você sente o interesse de acompanhar, porque ela tem uma personalidade forte, eu gosto de mulheres com personalidade forte, e ela perde importância quando aparece o Theo, e ele vai ser o grande herói, e tudo cai no colo dele, ele conquista um castelo, ele consegue um poder de cavaleiro, porque a maga dá isso pra ele, depois no segundo episódio ele ganha uma batalha sem mal ter lutado e já consegue novos aliados. Então é um anime que me decepcionou, apesar de Lodoss War não ser tudo isso também, ele usa de alguns clichês, mas o Lodoss War, ele é mais redondinho, não sei se é a nostalgia falando, mas o Grand Crest War, o roteiro tá muito mal escrito, a protagonista, ela, em vários momentos, ela fica submissa ao Theo, e apesar da desculpa dela usá-lo para conseguir o que ela quer, em vários momentos ela praticamente se ajoelha ao cara e fala, não, eu vou te seguir e tal, não sei o que. Então eu não gosto dessa submissão da mulher com relação ao homem que eles forçam. Apesar dela ser a mais forte, mais inteligente, de alguma maneira o autor coloca o homem superior na história ali. E não deveria ser uma história da maga e não do Theo. O Theo, ele não precisa estar na história. O outro anime que eu tô acompanhando rapidamente é o Yuri Camp. Yuri Camp são menininhas moe acampando. É bonitinho, é gostosinho, é bem animado, e tem alguns tutoriais de acampamento, de como realizar, montar barraca e tudo mais. Esse é um anime gostosinho de assistir, mas nada demais. Tem o Basilisk, esse Basilisk Ouka Nippoucho, algo assim. Bom, esse Basilisk é o Basilisk Kids, né? Ele é a continuação do mangá, apesar de você não necessariamente precisar ler o mangá para acompanhar essa história, porque eles dão um contexto ambiental ali do que está acontecendo, e você consegue assistir esse anime sem ter lido o mangá, mas ele funciona melhor se você já tiver lido, porque eles referenciam aos personagens antigos, os poderes dessa nova geração são iguais aos poderes dos personagens do mangá que você leu. Então eu não gostei porque não faz sentido, significa que aqueles poderes
são iguais de toda a família, então sempre aquele clã tem aquele poder, e por que repetir essa história, sabe? O mangá é tão redondinho, é uma história de Romeu e Julieta com guerra de clãs, o mangá é redondinho, apesar de um pouco clichê e ter batalhas à torta e direita, mas o mangá aqui não tem propósito, o Basilisk Kids, sei lá, eu simplesmente não curti, tô assistindo só pra ver o que vai dar. Essa é a estreia da temporada, não é a minha estreia preferida da temporada. A minha estreia preferida da temporada foi o Darling in the Franxx. Mas eu acho que no fim das contas acabou sendo uma boa decisão não falar do Darling in the Franxx, porque Darling in the Franxx é meio complicado. É necessário que a gente dê tempo para que Darling in the Franxx diga o que ele quer dizer pra gente tomar conclusões. Talvez agora não seja a hora, quando acabar a gente fala dele. Violet Evergarden é absurdamente lindo. Se você não conhece nada sobre Violet Evergarden, assim como eu não conhecia, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que era a história de uma menina que era do exército, perdeu os braços e agora ela vai virar a Fernanda Montenegro escrevendo carta para analfabeto na Central do Brasil. Eu não sabia que era isso. Não tenho nada contra. Não é a coisa mais interessante do mundo pra mim, mas é uma ideia. É lindo, é absurdamente lindo. É lindo no nível que eu sei que ele tá quase se mostrando. A abertura da história, a menina tá escrevendo uma carta e a carta voa. E não sei, uns 2 minutos de travelings. Sei lá, eu não sei como fazem isso. É absurdo de tão tecnicamente perfeito. E vai os campos, as águas, a cidade, os trens, as pessoas, o navio, e é tudo grandioso e tal. E talvez esse seja o problema pra mim. Os problemas que eu tenho com Violet Evergarden são muito parecidos, por enquanto, com os problemas que eu tenho com o Your Name. A estética dos dois pra mim é muito parecida, ou pelo menos a tentativa de ser fotorrealista, o tipo de iluminação digital que tem em Violet Evergarden é próximo do que o Makoto Shinkai faz no Your Name, no Kimi no Na wa, e não me impressiona. Não é a minha estética, não é o tipo de coisa que eu olho e fico babando. Eu não posso negar que é quase perfeito, mas não é um negócio que eu olho e falo, caralho, olha isso, meu Deus. Eu não vou passar o tempo todo fazendo isso, e o anime meio que quer que você passe o tempo todo fazendo isso. O meu principal problema não é um problema técnico com Violet Evergarden. O meu maior problema é um problema de direção. Tem uma escolha da premissa da história que me incomoda, que eu vou chegar nisso depois, eu espero lembrar, eu sempre esqueço quando eu falo, eu vou lembrar disso e eu acabo não falando disso no fim, mas enfim. O meu maior problema é com direção, porque esse anime, ele tá eternamente em modo tocante. O primeiro episódio pelo menos foi assim, ele tá o tempo todo em modo tocante. Parece que os personagens dentro da história estão fazendo as reações, as expressões faciais que o anime quer que você faça. Então, tipo, é a primeira cena. Pega a primeira cena dessa história. A menina tá lá na feirinha e vê o negócio e fala: isso aqui, a cor dessa pedra é como a cor dos seus olhos. Quando eu vi, eu senti algo. O que foi isso que eu senti? Meu Deus do céu! Sabe o Major Flashback triste lá? Ele olha e já faz um... Meu Deus, é tão lindo! Olha isso, meu Deus do céu! Ela tá tão triste! E o anime quer que você faça isso o tempo todo. O moleque, o cara de cabelo vermelho, inclusive, se chama Cláudia. Cláudia Man. Ele tá o tempo todo olhando pra menina fazendo... Oh, meu Deus! Toda hora. Ele leva a menina na carruagem. Ursinho, pega o ursinho. Dá um sorriso, pelo amor de Deus. Então ele quer muito que você se emocione. A música de violino praticamente não para nunca. Sabe, ele pesa a mão. Pra mim, foi cansativo. Pra mim, foi muito cansativo o quanto esse anime pesou a mão pra que a gente ficasse tocado com ele. Todas as escolhas... E assim, ele quer muito ser belo. Esse é um problema que eu tenho com Your Name. Ele quer ser belo o tempo todo. Ele é lindo. E ele é de fato lindo. Lindo num ponto que eu não consigo acreditar que aquele país passou 4 anos em guerra. O único problema que tem naquele país é que uma ponte caiu e a viagem fica um pouco mais difícil.
Só. Então, a beleza de Violet Evergarden, pra mim, assim como é em Your Name, eu peço perdão se eu estou repetindo críticas que eu já fiz a outra coisa, eu acho que é o mesmo caso, eu senti a mesma coisa enquanto eu assistia. A beleza trabalha contra a história. Eles amam tanto o design do cabelo da Violet que a Violet não usa capacete na guerra, sabe? É esse tipo de coisa que me incomoda. Mas, olha só, eu lembrei o que eu ia falar. O meu problema com a premissa da história é um problema com a Violet, e esse é um problema que eu já citei, por exemplo, na minha review do Kisniver. Kisniver é uma dessas histórias que o anime precisa reduzir as questões humanas num nível muito básico e abstrato para que ele possa falar disso. Esse anime provavelmente vai falar da menina descobrindo o que é amor e tentando ficar independente da memória do Major. É o Major? O homem flashback lá. Eu não lembro qual é a patente dele. Mas enfim, tem esse lado de ela tentar se desvencilhar disso, porque ela repete essa coisa do cadê o Major me disse isso, o Major me disse aquilo. Então isso vai ser um lado, e também ela quer escrever as cartas para entender o que é amor, entender o que significa a frase eu te amo. E aí eles precisaram fazer uma pessoa que, até onde eu entendi, não é um robô, né? Ela estava no exército desde criança, então ela era uma criança. Ela perdeu os braços na guerra, então ela não tem... aqueles braços não são dela, é uma prótese. Então, eu acho que ela é um ser humano. Mas eu passei muito tempo me duvidando de mim mesmo, porque eu não sabia se ela era um ser humano ou se ela era um robô. E precisou reduzir a menina a um estado robótico para falar sobre amor. Não são pessoas com sentimentos em relacionamentos normais descobrindo ou redescobrindo, sei lá, o Sakura Card Captors faz um serviço melhor do que o primeiro episódio apenas de Violet Evergarden. Mas precisou fazer com que ela não tivesse nenhuma noção de nada pra que aí a gente partisse do zero. É muito parecido pra mim com Kisniver, debatendo tipo o básico do básico das relações humanas. É muito fora do que, sei lá, do que a experiência ocidental, sabe? Parece, eu sinto às vezes que isso é uma coisa muito japonesa. Eles precisam realmente estudar a coisa no básico do básico, porque, sei lá, eles não têm isso no dia a dia. A gente tem isso no dia a dia, e essa dissonância pra mim me incomoda. Isso foi Violet Evergarden. Todo mundo aparentemente gostou muito. No máximo ficaram indiferentes. Eu peço perdão se eu fui muito duro com isso. É claramente um anime absurdamente foda pra um anime de TV. Então é assustador como ele é incrível visualmente para um anime de TV. Mas vamos ver se é legal. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos padrinhos. O Danilo vai editar esse vídeo, eu não sei se ele vai ter a paciência de colocar os nomes aqui, mas agora ele vai ser obrigado porque eu parei para fazer isso aqui. Então, muito obrigado aos padrinhos que colaboraram esse mês com a gente. Abraço a todos, falou!